curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta O Fundamento Último da Ciência Econômica, Ludwig von Mises. 8. O positivismo e a crise da civilização ocidental. 1. A má interpretação do universo. O modo como a filosofia do positivismo lógico retrata o universo é defeituoso. Ele compreende apenas o que pode ser reconhecido pelos métodos experimentais das ciências naturais, ignorando a mente e a ação humanas. É comum que se justifique este proceder observando que o homem é apenas uma pequena mancha na infinita vastidão do universo e que toda a história da humanidade não passa de um episódio efêmero no fluxo da eternidade. Não obstante, a importância e significação de um fenômeno desafia essa avaliação meramente quantitativa. O lugar do homem nesta parte do universo sobre a qual podemos aprender alguma coisa é modesto, certamente. Mas, até onde sabemos, o fato fundamental sobre o universo é que ele se divide em duas partes, que, no emprego dos termos sugeridos por alguns filósofos, porém desprovido de sua conotação metafísica, podemos chamar de resistência, a realidade nua e crua do mundo exterior, e res cogitans, o poder humano de pensar. Não sabemos como as relações mútuas dessas duas esferas podem parecer aos olhos de uma inteligência super-humana. Para o homem, essa distinção é peremptória. Talvez seja apenas a inadequação de nossos poderes mentais o que nos impede de reconhecer a homogeneidade substancial do que se nos apresenta comumente matéria. Mas nenhum palavrório sobre ciência unificada pode converter o caráter metafísico do monismo num teorema inatacável de conhecimento experimental. A mente humana não consegue evitar a distinguir dois domínios da realidade, a sua própria esfera e a esfera dos eventos externos. Ademais, não deve relegar as manifestações da mente a uma posição inferior, na medida em que somente a mente permite ao homem conhecer e produzir uma representação mental do que seja. A visão de mundo do positivismo distorce a experiência fundamental da humanidade, para quem o poder de perceber, pensar e agir é fato último e claramente distinguível de tudo o que acontece sem a interferência da ação humana e propositada. De nada vale falar sobre a experiência sem fazer referência ao fator que permite ao homem ter experiência. 2. A má interpretação da condição humana. Para todos os tipos de positivismo, o principal papel que o homem desempenha na Terra é efeito do seu progresso na cognição da interconexão de fenômenos naturais, não especificamente mentais e intencionais, por exemplo, e a sua utilização para comportamento tecnológico e terapêutico. A civilização industrial moderna, a espetacular abundância por ela gerada e o aumento sem precedente nas taxas populacionais por ela possibilitados são os frutos do avanço progressivo das ciências naturais. O principal fator a operar na boa sorte da humanidade é a ciência, na terminologia positivista, as ciências naturais. No contexto desta filosofia, a sociedade aparece como uma grande fábrica, e todos os problemas sociais, como problemas tecnológicos a serem resolvidos pela engenharia social. O que falta aos países subdesenvolvidos, por exemplo, é, à luz desta doutrina, o know-how, a familiaridade necessária com a tecnologia científica. É quase impossível interpretar a história da humanidade tão perfeitamente mal. O fato fundamental que permitiu ao homem elevar-se sobre o nível das bestas e dos horrores da competição biológica foi a descoberta do princípio da cooperação sob um sistema de divisão do trabalho, o grande princípio cósmico do vir a ser. O que aumentou e ainda aumenta a fecundidade dos esforços é a progressiva acumulação de bens de capital, sem os quais nenhuma inovação tecnológica poderia ter sido posta em prática. Não haveria computação e cálculo tecnológico num ambiente que não empregasse um meio geral de trocas, a moeda. A industrialização moderna, o emprego prático das descobertas das ciências naturais, é intelectualmente condicionada pela operação de uma economia de mercado em que os preços, para os fatores de produção, em termos de moeda, são estabelecidos, dando-se ao engenheiro a oportunidade de comparar os custos e as receitas esperadas de projetos alternativos. A quantificação da física e da química seria inútil para o planejamento tecnológico se não fosse pelo cálculo econômico. O que falta às nações subdesenvolvidas não é conhecimento, e sim capital. A popularidade e o prestígio de que gozam os métodos das ciências naturais em nosso tempo e a aplicação de amplos fundos na condução de pesquisa laboratorial são fenômenos que acompanham a progressiva acumulação de capital. O que transformou, passo a passo, o mundo das carroças, dos barcos a vela e dos moinhos de vento num mundo de aviões e eletrônicos foi o laissez-faire do manchesterianismo. Grandes economias, continuamente à procura das oportunidades de investimentos mais lucrativas,
estão fornecendo os recursos necessários para viabilizar o uso das realizações de físicos e químicos na melhoria das atividades comerciais. O que se chama de progresso econômico é o efeito conjunto das atividades dos três grupos progressistas, ou classes: os poupadores, os cientistas inventores e os empreendedores, operando numa economia de mercado, na medida em que não é sabotada pelos esforços da maioria não progressista dos rotinistas e pelas políticas públicas por eles apoiadas. O que deu origem a todas as realizações tecnológicas e terapêuticas que caracterizam o nosso tempo não foi a ciência, mas o sistema social e político do capitalismo. Somente no clima de grande acumulação de capital pôde o experimentalismo evoluir de um passatempo de gênios como Arquimedes e Leonardo da Vinci para uma busca sistemática e bem organizada por conhecimento. A condenada avidez dos promotores e especuladores estava determinada a aplicar as realizações da pesquisa científica à melhoria do padrão de vida das massas. No ambiente ideológico do nosso tempo, que, movido por um ódio fanático aos burgueses, anseia por substituir a ideia de lucro pela ideia de prestação de serviço, a inovação tecnológica é cada vez mais direcionada à fabricação de eficientes instrumentos de guerra e destruição. As pesquisas das ciências naturais são, em si mesmas, neutras no que diz respeito a qualquer assunto filosófico e político. No entanto, só podem prosperar e servir ao bem da humanidade onde prevaleça uma filosofia social de individualismo e liberdade. Ao ressaltar o fato de que as ciências naturais devem tudo o que alcançaram a experiência, o positivismo apenas repetiu um truísmo que, desde o fim da naturfilosofia, ninguém mais contestava. Rebaixando os métodos das ciências da ação humana, ele abriu caminho para as forças que estão esvaziando as fundações da civilização ocidental. 3. O culto à ciência. O que caracteriza a moderna civilização ocidental não são as realizações científicas e a sua utilidade na melhoria do padrão de vida ou no aumento da duração média da vida das pessoas. Esses são apenas os efeitos da implementação de uma ordem social em que, pela praticidade do sistema de ganhos e perdas, os membros mais eminentes da sociedade são inspirados a dar o melhor de suas massas menos favorecidas. O que vale a pena no capitalismo é satisfazer o homem comum, o consumidor. Quanto mais pessoas satisfeitas, melhor. O sistema não é ideal nem perfeito, com certeza. Não há perfeição quando se trata de assuntos humanos. Contudo, a única alternativa é o sistema totalitário, no qual, em nome de uma entidade fictícia, a sociedade, um grupo de diretores determina o destino de todas as pessoas. É, com efeito, paradoxal que os planos para estabelecer um sistema que, por meio da regulação total da conduta de cada ser humano, aniquilaria a liberdade individual tenham sido proclamados como o culto à ciência. Saint-Simon usurpou o prestígio das leis newtonianas como uma forma de encobrir o seu totalitarismo fanático, e seu discípulo, Comte, fingiu falar em nome da ciência quando censurou, por vãos e inúteis, certos estudos astronômicos que não tardaram a produzir alguns dos resultados científicos mais notáveis do século XIX. Marx e Engels reivindicaram para os seus planos socialistas o rótulo de científicos. A predisposição e as atividades socialistas ou comunistas de vários dos grandes defensores do positivismo lógico e da ciência unificada são bem conhecidas. A história da ciência é o registro das realizações de indivíduos que trabalharam isoladamente e, muito frequentemente, depararam-se com a indiferença ou mesmo com a franca hostilidade de seus contemporâneos. Não se pode escrever a história da ciência sem nomes. O que importa é o indivíduo, não o trabalho em equipe. Não se pode organizar ou institucionalizar a emergência de novas ideias. Uma nova ideia é justamente uma ideia que não ocorreu àqueles que montaram o quadro organizacional, que desafia seus planos e pode frustrar suas intenções. Planejar as ações das outras pessoas significa impedi-las de planejar por si próprias, significa privá-las de sua qualidade essencialmente humana, significa escravizá-las. A grande crise de nossa civilização é o resultado deste entusiasmo por planejamento total. Sempre houve gente preparada para restringir o direito e o poder de escolha de seus semelhantes. O homem comum sempre olhou de lado para todos aqueles que o superaram sob algum aspecto, e advogou a conformidade. Clay Chao-tung. O que é novo e característico em nosso tempo é que os advogados da uniformidade e da conformidade estejam levantando as suas causas em nome da ciência. 4. O suporte epistemológico do totalitarismo. Cada passo dado rumo à substituição dos métodos obsoletos de eras pré-capitalistas por métodos eficientes de produção encontra hostilidade fanática por parte daqueles cujos direitos adquiridos foram,
No curto prazo, feridos por alguma inovação, o interesse patrimonial dos aristocratas não era menos ansioso por preservar o ancien regime do que os operários que destruíam máquinas e demoliam fábricas. Mas a causa da inovação tinha o suporte da nova ciência da política econômica, enquanto a causa dos métodos obsoletos de produção carecia de uma base ideológica que se sustentasse. Quando todas as tentativas de impedir a evolução do sistema fabril e suas realizações tecnológicas malograram, a ideia sindicalista começou a tomar forma. Bote para fora o empresário, esse parasita preguiçoso e inútil, e repasse todas as receitas, a produção total do trabalho, aos homens que as criaram com sua própria labuta. Mas nem os inimigos mais intolerantes dos novos métodos industriais podiam deixar de perceber a inadequação desses esquemas. O sindicalismo continuou sendo a filosofia das multidões iletradas, e recebeu a aprovação de intelectuais só mais tarde, sob a aparência do guild-socialismo britânico, do status corporativo do fascismo italiano, da economia do trabalho e da política sindical. O grande dispositivo anticapitalista foi o socialismo, não o sindicalismo. Mas algo havia que envergonhava os partidos socialistas desde os primórdios da sua propaganda: a sua incapacidade de refutar a crítica que os seus esquemas encontravam por parte da economia. Consciente de sua impotência a este respeito, Karl Marx recorreu a um subterfúgio. Ele e seus seguidores, até aqueles que chamavam sua doutrina de sociologia do conhecimento, tentaram desacreditar a economia com seu espúrio conceito de ideologia. Para os marxistas, numa sociedade de classes, os homens são inerentemente incapazes de conceber teorias que sejam uma descrição substancialmente verdadeira da realidade. Os pensamentos de um homem são, necessariamente, tingidos ideologicamente. Uma ideologia, no sentido marxista do termo, é uma falsa doutrina, que, precisamente por sua falsidade, serve aos interesses da classe a que seu autor pertence. Não há necessidade de responder a nenhuma crítica dos planos socialistas. Desmascarar a origem não proletária de seu autor é mais que suficiente. O polilogismo marxista é a filosofia e epistemologia viva em nossos tempos. Tem por fim tornar o marxismo inexpugnável, na medida em que, implicitamente, define a verdade como concordância com o marxismo. Um adversário está sempre e necessariamente errado pelo simples fato de ser um adversário. Se o dissidente é de origem proletária, é um traidor. Se pertence a outra classe, é um inimigo da classe que tem o futuro nas mãos. O feitiço dessa erística marxista foi e é tamanho que, por muito tempo, nem os estudiosos da história das ideias conseguiram perceber que o positivismo, na esteira de Comte, ofereceu alternativa para denegrir indiscriminadamente a economia sem entrar no mérito de sua argumentação. Para os positivistas, a economia não é ciência porque não recorre aos métodos experimentais das ciências naturais. Deste modo, Comte e aqueles dentre os seus seguidores que, sob o rótulo sociologia, pregavam o estado total puderam vestir a economia de nonsense metafísico e livrar da necessidade de refutar seus ensinamentos por meio de raciocínio discursivo. Quando o revisionismo de Bernstein enfraquecera temporariamente o prestígio popular da ortodoxia, alguns membros mais jovens dos partidos marxistas passaram a buscar uma justificação filosófica para o credo socialista nos escritos de Avenarius e Mate. Esta deserção da linha direta do materialismo dialético pareceu um sacrilégio aos olhos dos guardiões inflexíveis da doutrina imaculada. A contribuição mais volumosa de Lenin à literatura socialista é um ataque apaixonado à filosofia de classe média do empiriocriticismo e de seus adeptos nas fileiras dos partidos socialistas. No gueto espiritual em que confinara-se próprio durante a vida inteira, Lenin não pôde tomar consciência do fato de que a doutrina marxista sobre ideologias tinha perdido seu poder persuasivo nos círculos dos cientistas naturais e que o panfisicalismo positivista poderia prestar melhores serviços nas campanhas de difamação da ciência econômica perante matemáticos, físicos e biólogos. No entanto, poucos anos depois, Otto Neurath infundiu ao monismo metodológico da ciência unificada a sua marca anticapitalista definitiva, e converteu o neopositivismo num auxiliar socialista ou comunista. Hoje, as duas doutrinas, polilogismo marxista e positivismo, disputam amigavelmente a influência sobre a esquerda. Para filósofos, matemáticos e biólogos, há a doutrina esotérica do positivismo lógico ou empírico. Para as massas menos sofisticadas, resta uma variedade confusa de materialismo dialético. Mesmo que, para efeito de argumentação, supuséssemos que a rejeição da economia pelo panfisicalismo tenha sido motivada apenas por considerações lógicas e epistemológicas e que nenhum viés político nem a inveja de maiores salários ou riquezas tenha tido a ver com isso,
Não devemos passar em silêncio pelo fato de que os defensores do empirismo radical teimam em negar atenção aos ensinamentos da experiência diária que contradizem as suas predileções socialistas. Eles não apenas negligenciam o fracasso de todos os experimentos de estatização em países ocidentais. Eles não dão a mínima para o fato incontestado de que o padrão médio de vida nos países capitalistas é incomparavelmente mais elevado do que nos países comunistas. Pressionados, tentam pôr à parte essa experiência ao interpretá-la como uma consequência das alegadas maquinações anticomunistas dos capitalistas. A parte o que se possa pensar dessa desculpa débil, não se pode negar que equivale a uma espetacular rejeição do princípio que coloca a experiência como única fonte de conhecimento, pois, à luz deste princípio, não se permite sumir com o fato da experiência por referência a reflexões supostamente teóricas. 5. As consequências. O fato extraordinário sobre a situação ideológica da contemporaneidade é que as doutrinas políticas mais populares tenham por fim o totalitarismo, a abolição total da liberdade individual de escolher e de agir. Não é menos notório o fato de que os mais fanáticos defensores de tal sistema de conformidade chamem a si mesmos de cientistas, lógicos e filósofos. Não se trata, é claro, de um novo fenômeno. Platão, que até mais do que Aristóteles foi, por séculos, o maestro de Coloro-X-Sano, elaborou um plano de totalitarismo cujo radicalismo só foi superado pelos esquemas de Comte e Marx. É fato que muitos filósofos são absolutamente intolerantes a qualquer discordância e querem toda e qualquer crítica às suas ideias prevenida pelo aparato policial do governo. Na medida em que se refere aos métodos experimentais das ciências naturais, o princípio do positivismo lógico apenas afirma o que ninguém questiona. Na medida em que rejeita os princípios epistemológicos das ciências da ação humana, não está somente errado por completo. Está, também, subvertendo cúmplice e intencionalmente os fundamentos intelectuais da civilização ocidental.